Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir ou nos escutar posteriormente lá no YouTube ou no Spotify. Mais uma live e hoje novamente com uma convidada extremamente especial, qualificada, que é a doutora Maioni dos Santos Silva, que aceitou gentilmente participar dessa live aqui no Descomplica Direito para falar um pouco da carreira do Ministério Público, de promotor, no caso, promotora de justiça, da instituição, como funciona a instituição e também a sua atuação profissional para aqueles que se interessam pelo cargo, para aqueles que se interessam pela instituição, para aqueles que se interessam pelo assunto. Estamos aqui hoje, então, para conversar sobre. Doutora Marioni, que é natural de Tupaceretã, promotora de justiça da Promotoria Especializada de Tramandaí, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1991, pós-graduada pela Ajures em 1992, Escola Superior do Ministério Público em 95, possui mestrado em Ciências Criminais também pela PUC do Rio Grande do Sul durante o período de 2007 a 2009, exerceu magistério também nesse mesmo período na Faculdade Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, e também professora convidada da Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2012. A doutora também prestou outros concursos, como técnico em apoio fazendário da Secretaria da Fazenda em 1989, oficiala de Justiça Avaliadora de 92 a 94, o concurso do Ministério Público também em 94, tendo assumido em 95, lá na comarca de Sarandi. Posteriormente, foi removida para Feliz, em 1997, e assim sucessivamente. E sem mencionar também que lá no seu início também foi agricultora, proficiente em inglês, e atualmente também exerce a função de diretora do Ministério Público da comarca de Tramandaí. Doutora, é uma satisfação tê-la hoje conosco. A palavra está com a senhora. A satisfação é minha, Carlos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão nos ouvir no futuro. É um prazer. Então, começo pela instituição do Ministério Público. É muito bom poder falar da instituição que eu escolhi, né? Que eu consegui chegar, né? Porque eu digo que eu sou e estou no Ministério Público, né? O Ministério Público é essa instituição grandiosa que se diz hoje, né? Na defesa da sociedade, mas nem sempre foi assim, né? O Ministério Público está reconhecido ultimamente, mas se nós olharmos na época colonial, nem tinha consagrado como uma instituição. Se tinha as expressões promotores de justiça para naquela função de fiscalização da lei e como acusador nas questões criminais, né? Também já havia falado da expressão procurador de justiça, que eles procuravam a defesa da corte, no caso, e a questão dos impostos. Depois, na República, em 1890, não é, que com a criação da Justiça Federal, é que se deu um destaque para o Ministério Público Federal. Mas o Ministério, as suas atribuições, elas foram crescendo com o tempo, justamente com a codificação das leis. Nós vamos verificar as atribuições do Ministério Público lá já no Código Civil de 1917, depois 1940 lá no Código Penal, 1941 no Código de Processo Penal, na área civil, no processo civil em 39 e 73, mas é em 1951 que é criado, então, o Ministério Público da União, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Militar também. As atribuições, elas são consagradas mais, como no dia de hoje, se nós voltarmos, lá em 1985, com a criação da Lei 7347, que é a lei da ação civil pública, onde é dado, então, o poder
do Ministério Público na instauração do inquérito civil para investigação, né? E a promoção da ação civil pública. E aí vem, digamos assim, o carro-chefe de que nós temos hoje na defesa dos interesses difusos, interesses sociais e coletivos. E isso só vai se inserir na Constituição lá na Constituição de 1988. Se nós olharmos a Constituição de 1967, o Ministério Público fazia parte do Poder Judiciário. Na emenda constitucional de 69, fazia parte do Poder Executivo. Então, só em 1988 é que ele ganha esse destaque de uma instituição permanente, uma instituição autônoma, uma instituição que não pertence ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, é uma instituição que a própria sociedade elegeu para defender os interesses da sociedade. Né? Que nós vamos conseguir isso. E aí, sim, que vamos ter a defesa não só da ação penal pública, que era a nossa atribuição primordial, no caso, né? Que até então, até 88, era essa função de acusador criminal, que no civil era interveniente no civil. Só. E aí nós vamos ter essa amplitude, a partir de 85, se consagrando em 88, para quê? Para a defesa do meio ambiente, do Estado democrático, do consumidor, e outros que a gente pode falar mais adiante também. Retornando. Mas antes da gente falar do Ministério Público, eu quero que a senhora fale uma coisa. Como é que a senhora escolheu o direito? Me diga, como é que o direito surgiu na sua vida? O direito surgiu na minha vida muito estranho, porque na minha família não tinha ninguém que tinha estudado direito. Mas diz que, quando eu tinha 3 anos e pouco sabia falar, eu já dizia que eu queria ser advogada, às vezes, e juíza outras vezes. Naquela época não se falava em Ministério Público, né? Como falamos em 85. E aí eu cresci, trabalhei na lavoura, fui estudar, fiz o meu ensino médio. Eu quis fazer magistério, né? Porque eu sempre quis ser professora, né? Adoro, acho uma profissão fantástica, né? Poder ensinar as pessoas, e foi bem legal para mim. E aí eu resolvi fazer direito. Na verdade, eu queria ser engenheira civil, mas eu não tinha condições de fazer. Meu filho está fazendo. E porque era só em Santa Maria, eu morava em Tupã e não tinha em Cruz Alta, e eu resolvi fazer direito. Aí eu fiz vestibular escondido, porque o meu pai não tinha dinheiro para pagar, a gente é de família muito pobre, né? E aí eu fiz escondido, vou lá, né? Não vou passar público e tal. Passei no tal do vestibular. Como cursar agora sem dinheiro? Precisava de transporte, né? Aí, não sei, Deus me deu uma luz. O meu pai tinha vendido um caminhão velho e não tinha recebido. E ele tinha um advogado. E aí ele disse, vai lá, eu tinha 17 anos, vai lá e leva essa cartinha aqui para o advogado. Aí eu cheguei lá e ele, e o que tu está fazendo? Eu digo, eu estou desempregada, porque eu tinha trabalhado numa loja de sapatos, tinha trabalhado como empregada doméstica antes, mas estava oficialmente desempregada. E aí ele disse, mas e tu fez o quê? Eu fiz direito. Mas é exatamente uma menina assim que eu estou precisando aqui no escritório, para minha estagiária. Eu preciso, sabe, levar as coisas no fórum. Tá contratada. Eu, que bom, estou contratada. E aí eu comecei a trabalhar naquele escritório da advocacia. E depois ele tinha um jornal também, eu trabalhei no jornal, cursei a faculdade, né? Meu pai me ajudava a pagar um pouco o ônibus, eu pagava a faculdade, cursei até o 3º ano lá em Cruz Alta, e aí surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar em Porto Alegre, no Palácio, com esse advogado. E aí eu vim, tranquei a minha faculdade, comecei a estudar, digo, vou passar na URGS, mas não deu. Não deu, porque quando eu passei na primeira prova, quando chegou na segunda em línguas, eu caí. E aí eu fiquei mais um ano parada, estudando, fui para a PUC, consegui passar, atrasei mais um ano, então a minha faculdade eu entrei com 17, acabei me formando, já tinha 24 anos, porque atrasou esse período aí. Sim. E aí eu me apaixonei pelo direito, e eu pensei, vou seguir a carreira, bom, agora então posso ser juíza, eu posso ser advogada. E aí na faculdade, né, que eu desisti de ser advogada.
porque a gente atendia lá naquele SAJU, né? Que, como eu fiz aquela... Não tinha TCC na época, tu podia fazer umas cadeiras. E a gente atendia o povo. Doutora, aquilo me decepcionou tanto, porque eu atendia as pessoas e eu não via justiça. Aí chegava... A pessoa chegava lá e dizia assim, hoje era um direito de vizinhança, eu briguei com a minha vizinha, porque meu filho, porque não sei o quê. Cada dia ela trazia uma causa e ela já estava com 5 causas em cada cliente e não tinha resolvido nenhum. Aí eu levava para a supervisora. Claro, a gente não sabia fazer petição, era óbvio que não ia sair nada, né? A coisa ia enrolando, enrolando. Eu digo, mas nunca vou ficar 10 dias fazendo uma coisa dessa. Não, vou fazer concurso. Daí virei a Maria concurseira, como se diz, né? E aí eu fiz muitos concursos. Eu fiz concurso... para oficial de justiça, e daí passei para a Secretaria da Fazenda. E o que foi interessante, que isso já estava quase no último ano da faculdade, era nível médio, e sabe onde é que eu caí? No pagamento dos juízes e promotores da Secretaria da Fazenda. Mas foi um prato cheio, né? Eu era nova, eu tinha 24 anos, e o chefe saiu, me colocou de coordenadora, eu ganhei uma FG, eu disse, eu estava assim, agora eu vou ser promotora, né? Vou ser juiz, alguma coisa eu vou ser. E foi. Aí eu fiz a júris, porque era assim, eu trabalhava no prédio do Banrisul e a júris era ali pertinho. E eu morava no centro, então eu fazia tudo ali. Aí eu fiz a júris, passei lá em segundo lugar, fiquei muito feliz. Aí virei juíza, né? Fiquei com aquela convicção de ser juíza. Aí passou mais um tempo, aí eu fui fazer a escola do MP. E aí eu comecei a fazer alguns concursos, fiz para a Justiça Federal, como oficial da Justiça Avaliadora, era muito bom. Foi ali que eu consegui estudar, porque a gente não tinha horário. A gente podia fazer as nossas intimações, né? E podia fazer o horário, cumpria, estava pronto. E daí eu tinha tempo para estudar. E o que eu fiz legal foi assim, eu aprendi um jeito de estudar. Para mim sempre foi interessante estudar com alguém. Eu poder, alguém me perguntar uma coisa e eu não saber e correr atrás daquilo e aprender, sabe? Sim. Aí eu marcava com os meus amigos, meus colegas, todo mundo estudar lá em casa às 7 horas da manhã. Se ninguém aparecia, eu continuava dormindo. Se alguém aparecia, eu estava. E aí, nós quase todos, um passou para o procurador da República, eu passei para o MP, outros para advogado da União. Foi bem legal, assim, essa época. E na faculdade, qual era a matéria, o ramo que lhe atraía mais? Eu na faculdade, eu tinha pavor, era de direito comercial. Eu tinha pavor, tá? Eu não gostava, mas eu aprendi a gostar, porque eu tinha um professor fantástico de títulos de crédito. E foi ele que me salvou na prova da ordem, porque depois eu também fiz a prova da ordem. Eu estava lá, eu fiz a prova da ordem, e naquela época era assim, fazer a prova e era já escrita. Tu já chegava, eu tinha que fazer discursiva. Se tu tirasse mais que 6, tu estava aprovada. Se tu tirasse entre 5 e 7, tu tinha que fazer uma prova oral. E eu, sabe o que caiu na minha prova? Títulos de crédito, duplicata. E eu sabia tudo. Duplicata. E eu passei na primeira prova da ordem. Mas o que eu gostava mesmo era processo penal. Penal eu adorava. Por isso que eu acho que me inclinei para o MP, né? Porque depois eu fiz muito júri. Eu adorava o direito penal, para mim, assim, ele fluía tranquilo. O processo civil me enrolava, era muita coisa, sabe? E o processo penal. Tanto que depois eu fui professora nessa área, né? Então, eu gostava. E depois, então, bom, Marioni foi lá, estudou, passou o concurso, foi chamada, foi empossada, e a primeira comarca, ela tá aí agora, sou promotora. E agora? Exatamente, o meu concurso, ele foi um concurso bem difícil, tá? Passaram só 18, e no anterior tinha sido mais difícil ainda, que tinham passado só 14. Eu lembro que eu passei naquela prova objetiva, porque passaram só 3 no concurso anterior, de tão difícil que tinha sido. E aí eu recorri lá e consegui entrar, mas rodei na discursiva. Então, no meu concurso também estava muito difícil. E aí passaram 18, e eu estava no meio ali, eu estava em 6º. E a gente fica lá aquela semana, né, para escolher as comarcas. E tinham comarcas boas, assim, tinha algumas que não eram muito boas. Tinha Itaqui, como sempre tem, né? Todo concurso tem Itaqui, não sei por quê. Que ninguém fica lá, né?
E aí eu fui a sexta escolher, e tinha Tupanciretã, que eu pensei, se ninguém quiser ir para Tupanciretã, eu vou, né? Vai ser maravilhoso eu voltar lá como promotora, né? Vou me sentir o máximo, que é nada, o quarto lugar já escolheu, né? E tal. Aí eu fui e sobrou Sarandi, eu nem conhecia Sarandi, né? Mas tinha Farroupilha também, daí o Luciano Brasil escolheu, que era o primeiro do concurso. Aí eu fui para tinha Bom Jesus, que era muito fria, o quinto lugar escolheu, e eu fui para Sarandi. Eu cheguei em Sarandi, eu adorei, doutor. Bom, eu tenho amigos até hoje. É uma cidade linda, porque quando tu chega assim, tem um altinho e tu enxerga toda a cidade lá embaixo. Muito lindo. E eu lembro que eu cheguei, tipo assim, eu cheguei no sábado para assumir na segunda, e na terça-feira eu tinha um júri. Terça-feira eu tinha um júri. Lá era júri toda semana. Eu não vou esquecer, porque daí era um evento, eu, promotora, e o júri na cidade também, né? Aí eu me lembro que foi meu pai, foi meu ex-cunhado lá para assistir o meu júri, foi um júri bastante difícil, mas eu consegui ganhar 5-2, já comecei bem, né? E a comarca era legal, mas sabe qual era o problema? Naquela época, a gente não tinha ninguém, nem estagiário. Na verdade, eu fui premiada com estagiário no finalzinho. E a gente tinha um estágio probatório e era da época da máquina de escrever. E a gente tinha que fazer todas as peças e tinha que mandar a cópia para a corregedoria. O senhor tinha que ver o que eram minhas peças que iam para a corregedoria, tudo borrada, porque eu trabalhava e não tinha como... Aí era muito trabalho, porque eu trabalhava em Sarandi, titular em Sarandi, substituía a Ronda Alta e Constantina. Daí eu trabalhava em Sarandi, segunda, na terça eu ia à Ronda Alta, na quarta eu ia em Constantina, trazia uma pilha de processo, trabalhava até meia-noite e fazia recurso, não sei o quê. Antes da lei 9.095, o senhor consegue imaginar? As pessoas chegam lá, não, mas eu não quero representar, não interessa, o senhor tem, já é ação penal pública, vai, eu denuncia. Denúncia, é horrível. Era muito trabalho. Tanto que eu aguentei 1 ano. Aí teve um concurso em 96, eu fui lá falei com o corregedor, doutor, pelo amor de Deus, manda alguém, nem que seja para Ronda Alta, eu não tenho mais condições de trabalhar. Era muito, muito, muito trabalho. Sim. Mas foi muito legal, eu gostei de trabalhar lá. E quais foram as áreas que a senhora atuou lá em Sarandi, já no início? Lá em Sarandi, como a inicial, a gente atua em tudo, doutor. Eleitoral, civil, penal, o promotor aquele único, né? Então, eu atuava em todas as áreas. E depois que pode continuar. Desculpa, eu lembro, assim, que lá em Sarandi era interessante, porque tinha presídio, e ele era um presídio regional. Então, vinha gente lá de Nonoai, não sei aonde, vinha tudo para Sarandi. Eu me lembro que tinham, assim, tipo, 70 vagas e estava sempre explodindo. Sabe como é que é, né? O presídio está sempre explodindo. E eu lembro, assim, de uma situação que tu é promotor de tudo, que eu fiz um júri, condenei dois, cara, pai e filho, assim, num júri bem tumultuado em Constantina, que foi um homicídio qualificado, brigaram lá numa festa e um deles moeu a cabeça da vítima na frente de um filhinho de 4 anos. E isso foi um evento grande. E daí eu condenei tudo. Eu lembro que o juiz fez uma aquisitação, aquela no final do júri que tu faz. Uhum. O jurado absolve, que é obrigatório, absolve o réu por qualquer coisa, né, um atenuante. Não, 7-0. 7-0. De tão que a comunidade queria condenar mesmo, porque era um evento festivo e os caras tinham matado na frente da criança. E eu lembro que naquela época tinha um protesto por novo júri. O juiz deu 19 anos, 11 meses para os caras, para não pegar o protesto por novo júri, senão tinha que fazer novo júri. Então, o cara foi condenado, 19 anos, 11 meses. Então, no outro dia, na outra semana, vou eu no presídio. A minha outra atribuição como fiscal da lei, né, da execução da pena, vou eu no presídio. Quando eu abri aquela porta, assim, que tinham 8 lá dentro, tudo amontoado, eu olhei assim, digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu fui tão boa e condenei esses caras como promotora? Agora eu vou aqui, vou ter que defender os interesses deles. Tipo, esse conflito, assim, que no interior tu tem, sabe? Porque tu tem que atuar em todas as áreas, né? Foi isso que aconteceu lá em Sarandi. Não, pode falar. Não, pode falar. Além de que, lá em Sarandi, com aquela história de ser promotora e juíza que eu lhe falei, antes de passar no concurso de
de promotora, eu fiz concurso de juíza e fui mais ou menos bem, rodei na prova de sentença, mas fiz aquele curso, que tem um cursinho entre o meio da prova a prova escrita e a prova de sentença. Aí rodei, passei para promotora, estava feliz lá, trabalhando um monte e tal. Aí, um dia, um estupro. Uma guriazinha de 3 anos, estuprada. Aquela que a sangue desce nas pernas, né? E eu pedi a preventiva, e o juiz, pelo princípio da inocência, considerando que a vítima não se encontra mais na alçada do réu indefiro, aquilo me chocou muito, sabe? Ali eu disse assim, nessa hora eu queria ser juíza, vou fazer o concurso de juíza de novo. Aí que eu fui fazer o concurso de juíza e passei para juíza, mas acabei não ficando. Por causa dessa situação, porque assim, o recurso em sentido estrito é um recurso que demora, porque não tem uma liminar que tu possa, entendeu? Então, ele demorou, assim, 2 meses para aquele réu. Depois foi provido, claro, o meu recurso, mas aí foi uma coisa que eu senti assim, pô, nessa hora eu poderia, né, fazer agora, imediatamente, a justiça, porque para mim aquele cara tinha que ser preso naquele momento, sabe? Sim, sim. Então, essas questões de Sarandi. E na sequência, a senhora foi para qual comarca? Aí eu fiquei 2 anos, fui removida para Feliz, que era uma comarca que todo mundo queria, né? Aliás, uma comarca maravilhosa, né? Júri acontece uma vez por ano, né? E também era bem localizada, perto de Porto Alegre, né? Tanto que foi lá que eu fiz a minha vida. Lá eu casei, tive meus 2 filhos, né? O trabalho era muito legal. Eu substituía Nova Petrópolis, conhecia minha comadre Tânia lá, então eram comarcas boas de trabalhar, assim, né? Então, bem legal. Fiquei vários anos, fiquei de 97 até 2007, fiquei 10 anos lá em Sarandi. E qual é a peculiaridade? E qual é a peculiaridade, assim, porque, claro, cada comarca tem uma peculiaridade. A senhora disse, por exemplo, Sarandi, a rotatividade de júris era muito alta, era bastante grande, já em Feliz, em contrapartida, não. O que a senhora poderia colocar, assim, a peculiaridade? Olha, aquela comarca apresenta mais, né, casos criminais, ou essa comarca apresenta mais defesa da comunidade, defesa comunitária. Tem, assim, a gente consegue verificar assim, essa peculiaridade? Consegue. Eu lembro, assim, ó, que naquela época a gente começou a fazer o controle externo, né? Naquela época que eu estava lá na Feliz, então tinha muitas questões, a polícia naquela época não era assim tão bem estruturada, né? Tinha muita demanda nessa parte. E as outras questões também era da infância. Nossa, como tinha questões da infância. Eu lembro, assim, ó, que eu trabalhava com o Conselho Tutelar, porque a gente tinha mais municípios, ali Vale Real, que eu até conheci uma amigona, que é a minha madrinha do meu filho, que ela era conselheira tutelar. Então, tinha muitas demandas na área da infância, assim, maus tratos, crianças, e até lembro uma história interessante, que eu cheguei, que é uma das ações mais difíceis que eu acho do Ministério Público entrar, que é a destituição do poder familiar. E eu lembro que lá eu tive que entrar com uma, e era uma situação bem, assim, particular, porque eram gêmeos, era um casal de gêmeos. E eles eram bebês, assim, tinham, tipo, 9 meses, 10 meses, assim. E eles eram da idade do meu filho, do Natan. O Natan, tipo, é de 28 de outubro e eles eram 29 de outubro. As crianças estavam mal, assim, estavam com piolhos, com sarna, os pais bebiam, alcoólatras, drogados, não cuidavam, deixavam o maiorzinho cuidando da criança, e eu fui obrigada a entrar com a ação de destituição do poder familiar. E aí as crianças foram encaminhadas para uma família, né? E o processo, sabe que o processo demora, né? O processo foi andando, as crianças ficaram, daí elas já estavam com 3 anos estavam lá na família substituta. E a juíza nomeou um defensor dativo para defender os pais da criança. Bom, resultado, eles foram indo, quando chegou no final, eu acabei tendo uma discussão com a juíza lá, porque processei lá uma pessoa que ela gostava, e ela meio que pessoalizou e julgou improcedente a minha ação de destituição do poder familiar. Foi horrível. Eu lembro que eu liguei para o doutor Conze, que ele estava em Porto Alegre, e pedi o apoio, eu recorri, eu consegui, porque imagina, aquelas crianças, doutor, elas só conheciam aqueles pais.
Porque quando Sim. eles saíram dos pais biológicos, Sim. eles não tinham aquela referência, né? Claro. E aí eu consegui reverter, então isso aí tinha bastante. E foi bem legal depois da ação. Eles, até esses dias, eles me mandavam parabéns para a Dinda, para a promotora que nos salvou e tal. Então foi um trabalho bem gratificante que eu fiz lá na Feliz. E depois de Feliz? Tinha muito festival do chopp. E depois de Feliz, onde é que a senhora foi? Depois aí eu tive alguns problemas lá, eu achei também que de 10 anos já estava na hora de sair também, né? Daí me separei, me divorciei. Aí eu perguntei com o doutor Rafael, do Somano, eu liguei e digo, quer vir para cá? Eu estou querendo morar em Porto Alegre. E Campo Bom era a comarca que dava o limite assim, para morar fora da comarca. Porque era assim, da minha casa até lá dava 50 quilômetros, era permitido morar só 50 quilômetros. Aí eu perguntei com o doutor Rafael e fui para Campo Bom, que eu também adorei trabalhar lá, né? Uma comarca assim que tem um município que tem as políticas públicas mais desenvolvidas, né? Então era bem bom de trabalhar lá em Campo Bom. Fiquei bastante tempo também, fiquei lá de 2007 até 2013. Trabalhei bastante lá. E na sequência, de Campo Bom, para onde é que a senhora... Campo Bom, daí eu fui para Soledade. Aí eu resolvi me promover, né? Porque assim, a nossa carreira estava muito trancada. Quem tinha ido até ali, até tipo assim 2005, 2007, conseguia se promover. Depois a carreira trancou, né? Porque só naquela época só tinha também a final em Porto Alegre. E eu pensei, tá na hora de eu me promover. Se eu não for agora, eu vou ir para onde? Para Uruguaiana? Não vai sobrar vaga para mim, né? E aí eu resolvi aceitar a promoção para Soledade. Inclusive, era as mesmas quase atribuições da minha quarta promotoria que eu trabalho hoje em Tramandaí. E para mim era muito novo, porque era uma especializada. Eu digo, mas eu não sou especializada nessa área do inquérito civil, eu não vou conseguir dar conta. Tinha muito aquelas questões das pedras preciosas lá em Soledade, né? E aí foi bem legal, porque eu foi um pouco difícil, porque meus filhos não eram tão adultos ainda e eu tive que morar no interior, né? Não podia morar, tinha que morar na comarca. Sim. E foi bem legal, mas eu trabalhei com meu colega, o Dr. Versilei. Eu não atuei no júri nessa área, nessa época aí, mas eu me oferecia para fazer, porque eu gostava do júri, né? Então, eu tinha feito vários lá em Sarandi, Constantino e tal. Eu digo, eu vou fazer um júri, fazia uns para o doutor Versilei, depois eu fiz um para a doutora Tânia, e eu trabalhava lá na família, trabalhava na infância também com o doutor José Pedro, que era do meu concurso de juíza, que ele assumiu e eu não assumi. Encontrei o doutor lá, a doutora Tânia, e aí eu trabalhei na especializada, lá em Soledade. Foi bem legal, mas eu fiquei bem pouco tempo lá. Graças a Deus, eu queria vir para Porto Alegre e eu consegui a remoção para Viamão. E como é que o mestrado entrou na sua vida? Como é que a senhora se encaminhou para o mestrado? O mestrado foi interessante, assim, porque eu queria ser professora, né? Eu já tinha sido professora, né? Eu tinha dado aula lá no meu ensino médio, né? Eu tinha sido professora. Mas aí eu tinha vontade, assim, de dar aulas em outros lugares. Eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso? Sem mestrado a gente não conseguia. Eu até estava ministrando aulas, uns cursinhos, assim, no interior, mas não estava feliz, assim, né? Sim, sim. E aí eu tinha me divorciado e a Feliz estava muito tranquilo de trabalho, porque lá tinha audiência terça, quarta e quinta, era muito tranquilo, assim, né? E aí eu disse, vou fazer mestrado em ciências criminais, né? Será que eu vou conseguir? Aí eu fui lá na PUC, aí encontrei o doutor Auri Lopes Júnior, né? E aí eu resolvi fazer mestrado em ciências criminais, que era a área que eu mais gostava, né? E aí eu fiz o meu trabalho, adivinha no quê? No Tribunal do Júri. Foi bem interessante também. E aí e era bem difícil, porque tu tinha que vir toda noite para Porto Alegre, tinha que ler muito, tinha que ler Nietzsche, né? Tinha que ler algumas coisas em espanhol, né, italiano, e aí eu tive que fazer as questões de proficiência, né? Porque também precisava para o mestrado. Aí eu fiz espanhol na URGS, fiz na Unicinos também inglês, foi bem legal, assim. Eu achei muito interessante. Eu só não segui fazer doutorado
porque leva muito tempo, doutor. E ultimamente o nosso trabalho no MP está muito corrido, a gente tem muitas atribuições. Sim, então, a gente tem que focar, né? Tanto que eu fui professora também nesse mesmo período, eu estava em Campo Bom, eu tinha que ir para a audiência de Campo Bom, sair de Porto Alegre de manhã cedo, ficar em Campo Bom, trabalhar até umas 3, 4 horas, ir para Caxias, dar aula à noite em Caxias, dar aula pela manhã, tinha que voltar para Campo Bom, e eu ficava 48 horas sem ver meus filhos, né? Aí eu chegava em casa, eu tinha que preparar a aula para outra semana, na outra semana. Então, eu cheguei à conclusão que eu tinha que focar mais na minha função de promotora de justiça e viver um pouco mais, de repente, né? Porque, e aí eu desisti de fazer doutorado e também de ministrar aulas. E na primeira parte ali que a gente estava conversando, a senhora estava traçando um histórico, né, do Ministério Público. Uhum. O Ministério Público já após Constituição de 88, como é que a gente consegue enxergá-lo? Né? Qual a sua característica principal? O que é o Ministério Público, então, pós 88? O Ministério Público é, digamos assim, a ouvidoria da sociedade. Eu ousaria dizer isso, porque mesmo naquelas questões que a gente não atua, que muitas vezes, e a minha promotoria, eu digo que o que não é infância e juventude e não é criminal cai na minha promotoria hoje, né? Então, é aquele leque, aquela informação da defesa dos direitos difusos, dos direitos sociais, é o direito do consumidor. Então, não tem aonde que o MP não entre na vida de uma pessoa, não dá, ela vai dizer, não vou precisar do MP. Porque toda a área ela vai estar inserida, é idoso, é maus trato de idoso, é a infância e juventude, os maus tratos das crianças, é o direito do consumidor, a gente faz a questão da segurança alimentar, eu adoro trabalhar nessa parte. Isso é muito importante, né? Principalmente aqui nessa área. Exatamente, a gente vai fazer agora, não posso dizer a data, mas a gente vai fazer nesse verão, então a gente vai lá, a gente se reúne com a 18ª Coordenadoria, a gente com a Vigilância Sanitária, a gente tem os nossos parceiros da Brigada Militar que nos acompanham, então a gente vai lá dar qualidade da alimentação para as pessoas, é muito importante, isso vem depois de 88, antes disso o MP era interveniente, né, apenas, e aqui, claro, criminal com acusação, que é muito importante, na área dos direitos humanos, na defesa comunitária, então o direito à vida, né, à saúde. Nossa, a questão da saúde, o MP assim evoluiu muito. Eu lembro que lá em Campo Bom a gente fazia muito aquelas ações para comprar quartos, porque não tinha neonatal, não tinha, o que mais que não tinha ortopedia e precisava, e era urgente, a gente ficava plantão, porque a gente tem plantão a vida toda, né? Na inicial, então, tu é plantão o mês inteiro, porque só tem você, né? Aqui na intermediária você consegue diluir, inclusive estou de plantão agora. Então, o Ministério Público, depois de 88, é a ouvidoria da sociedade, na defesa desses direitos, porque não tem como dizer, você vai assistir o jornal, você vai ouvir uma notícia, e é uma instituição, graças a Deus, bem reconhecida. Eu estava lendo, teve uma pesquisa em 2014, da Fundação Getúlio Vargas, que o Ministério Público ele só perdia para as Forças Armadas, como a instituição de maior credibilidade, né? E para a Igreja Católica. Então, quer dizer, é importante a divulgação, é importante o trabalho, e a gente não tem tempo, doutor, para divulgar o nosso trabalho. A gente trabalhou tanto nesses 2 anos de pandemia, na minha promotoria, a gente fizer os relatórios, são milhares de relatórios, mas o que eu consegui sair para a imprensa? Foi uma festa de aglomeração que teve no dia 9 de maio, que eu acho que o senhor deve ter ouvido. Eu vi uma notícia. A notícia que a gente estava ali no início, e agora, e se tinha alguém contaminado, e se não tinha ninguém contaminado, e agora, e é crime, e como é que a gente vai identificar? E essas pessoas saíram de lá e se pulverizaram e levaram para as famílias, como é que vai ser isso? Era tudo novo, a gente não sabia nada.
A gente trabalhou muito naquelas questões, a gente fez muitas recomendações para o poder público, nas questões da vacinação, os fura-fila, muitos, né? O fulano, no lugar do Beltrano. A gente trabalhou bastante a questão naquela época ali que não tinha vaga nos hospitais, a gente trabalhou bem, tenho orgulho do Ministério Público nessa atuação, que na área da educação também, da volta às aulas, foram questões tão importantes que nem sempre a gente consegue divulgar, né? Por quê? Porque a gente está ali no dia a dia, a gente tem as outras atribuições, a gente tem muitas audiências, apesar de que o ano passado não teve audiências, né? Esse ano começou tudo de novo, então eu vejo o Ministério Público como assim, né? Na defesa da sociedade, eu acho que uma da instituição mais valiosa que a sociedade tem, porque tanto a sociedade pode contar com uma instituição que ela não tem político partidário, não tem religião, ela defende para a justiça, né? Quando ela atua lá como interveniente na família, ela vai lá para ponderar o direito do adolescente, da criança, né? E quando ela atua no próprio tribunal do júri, né? O MP, ele é isento. Ah, não, ele é o acusador, mas o MP, ele pega um processo de júri, pode ter passado 10 colegas. A hora que ele pegar o processo de júri, ele vai olhar assim, vem cá, eu vou pedir a condenação desse cara aqui, ou eu vou pedir a absolvição desse cara aqui. Eu tenho essa liberdade. O defensor público não tem. Ele vai pegar o processo e vai dizer, eu tenho que defender esse cara, tem defesa ou não, eu vou defender esse cara. Né? O Ministério Público não, ele tem essa qualidade, e é isso que me encanta, essa qualidade de tu poder fazer justiça. Quando tu pega aquele processo, como é que eu vou fazer justiça aqui? Se eu pedir a condenação, eu faço justiça? Eu vou defender a vida, o direito humano, eu vou defender o interesse. Tu pode fazer isso, né? Quando tu pega o inquérito civil, a mesma coisa. Tu pode até estar errada, tu vai mandar lá para o Conselho Superior e pode dizer que tu está errada. Tu tem até independência funcional. Ah, mas eu acho aqui que houve improbidade, não houve improbidade, eu vou arquivar, não vou, manda lá, define. Então, eu acho essa questão que eu acho interessante do Ministério Público, que ele pode atuar na defesa da sociedade para fazer justiça. E entrando nessa parte da pandemia que a senhora disse, agora deu uma acalmada, não normalizada, porque, evidente, a gente está em pandemia ainda, mas conseguiram ter uma visão assim, um pouco mais apurada, olha, depois de algum tempo, então a gente consegue já aprumar algumas situações, né? Como é que está agora, então, a atuação do MP na pandemia? É muito bom a gente vê, né? A gente vê que deu essa acalmada, porque a gente recebe os relatórios, os boletins de atendimento do hospital, a gente tem um procedimento que a gente recebe diariamente os boletins. E é tão bom, eu lembro que eu recebi assim, os últimos 3 que eu olhei que não tinha nenhuma morte. Isso é tão bacana, porque era o contrário, tu via assim, e tinha aquelas filas, as pessoas morrendo nas filas, e o MP tomou uma posição de não ingressar com ações para dizer, ó, tem que ser esse que vai. Quem tem que decidir é a saúde, é o médico que vai saber quem vai entrar. Então, é tão bom a gente ver isso pelo sufoco que a gente passou, né? Então, hoje, a gente tem uma atuação de cautela. O que a gente diz, se vacine, né? Porque tem pessoas que têm não vou me vacinar, porque eu não sei, porque eu não tenho segurança. As vacinas são seguras, as vacinas foram plenamente testadas. Então, a gente está nessa de cautela, não afrouxar, né? Sim. Essas questões agora de ano novo que vai ter, né? Desculpa, eu ia perguntar agora exatamente, porque a nossa região, ela acaba tendo um fluxo muito maior durante esse período, né? De festas, de férias, às vezes duplica, triplica a população de cada uma dos municípios, né? Então, é verdade. Nesse sentido que a senhora está colocando agora, como é que o MP se prepara, no caso? A gente está, assim como eu disse para o senhor, assim, tipo, cautela, né? Não teve nenhuma norma de dizer assim, não evite uma aglomeração, que nem teve na Europa, que a gente escutou, né? Que sim, há 3 pessoas fora da família e tal, mas eu acho que isso digamos assim, pode ser uma visão para a gente
para a gente receber dessa forma, não fazer muita aglomeração, né? Evitar, procurar estar com pessoas vacinadas, procurar usar máscara, procurar se manter assim, né? Um pouco mais, até que a gente tenha certeza de que realmente não vai aparecer uma outra cepa e tal, né? Porque eu acho que isso aí, tu te prevenindo, tomando a vacina, evitando aglomerações, eu acho que a gente vai poder curtir uma praia, porque, na verdade, a gente também precisa viver, né, doutora? A gente está carente, a gente está carente de amigos, a gente está carente de festas, a gente está carente de viver uma vida pós-normal, e eu acho que eu, pelo menos na minha atuação do MP, não pretendo dizer assim, não façam nada, eu acho que tem que ficar todo mundo em casa, vamos tratar... O ano passado eu fiz, porque eu me lembro que eu estava no meu plantão e em Bé tinha um trio elétrico. E eu disse, mas como fazer um trio elétrico? Não dá. Aí eu fui urgente fazer uma recomendação para o prefeito. Mas não dá. Tá, doutor, então a gente desistiu, papapá, porque época. Só que agora a gente já tem um outro marco diferente, graças a Deus, né? Que a gente, se Deus quiser, está saindo, mas eu acho que ainda com muito cuidado, né? Sim. E quando é que a senhora chegou aqui na comarca de Tramandaí? O que a senhora encontrou? Qual foi a realidade que a senhora se deparou? Na comarca de Tramandaí, isso eu não faz ideia. Eu tinha sonho de estar aí desde 2014. E eu não consegui, por remoção, meu colega já tinha uma lá, e eu não consegui e tal, fui ficando. E aí eu fui para Viamão. Viamão foi muito, muito, muito difícil para mim, porque eu fui para a primeira vara do júri, a mais trabalhosa que eu vivi da minha história de Ministério Público. Eu cheguei lá, doutor, tenho relatórios comprovados com processos que estavam na prateleira há 322 dias. 322, quase um ano. 322 dias. Por quê? Porque tinha um só colega substituindo, não tinha como, era muito, muito, muito processo. E não eram aqueles processinhos, eram aqueles processos de vários volumes, de sangue na prateleira, como a gente fala, né? Sim. E eu lembro que, na época, eu tive o apoio da corregedoria no sentido de fazer um regime de exceção. Aí eu separei lá 400 processos, mandamos para os nossos colegas lá, vamos trabalhar, eu vou trabalhar daqui para frente. E aí... eu fui indo, até que no início de 2018, ficou muito tempo sem juiz, e veio um juiz novo, aí colidiu. Veio o juiz novo em março de 2018, e veio o regime de exceção do judiciário em 2018, mais um juiz só para fazer júri. E aí eu era titular, a corregedoria disse, não, tu é titular, tu vai fazer 2 júris por semana. E aí eu tinha que fazer 2 júris por semana. Eu me lembro que eu fiz em 3 meses, eu fiz 26 júris. 26 júris. Mas a parte mais importante é que eu tive 87% de aproveitamento, que eu tenho que dizer, né? Porque tem aquele ditado, né? Que as que eu ganho, conto eu, as que eu perdi, conto quem as ganhou, né? E aí, foi legal, porque aí no final, quando eu já estava removida, daí apareceu a 4ª promotoria, né? Porque eu já tinha perdido a primeira promotoria, já tinha perdido uma outra promotoria que eu não tinha ido para Tramandaí. Eu digo, não, agora eu vou para a 4ª promotoria especializada, já tenho experiência lá de Soledade, né? Eu vou para a especializada. E aí eu lembro que aí depois o senhor vai me pedir para me contar um caso especial. Posso contar agora ou deixa para depois? À vontade. Aí eu lembro que a minha remoção já estava pronta para eu ir para Tramandaí. E eu lembro que saiu um júri, mas é um júri que era muito esperado, que era do seu Mário. O seu Mário era um senhorzinho que ele ia toda semana. Vem cá, quando é que vai sair o júri? Era o netinho dele que tinham matado, não me lembro o nome, acho que era Gabriel. E era uma injustiça, assim, porque eles tinham acusado o menino injustamente de ter furtado lá umas drogas, lá de uns bandidos lá, né? E ele não tinha furtado, mas enfim, estava ali no processo e eles executaram ele na praça. E aí, nessa que eu tô com remoção, tem que marcar o trânsito, eu vou marcar meu trânsito. E aí eu lembro que era aniversário da cidade, não me lembro se era 13 e 14 de setembro, e o júri era segunda, terça, 10, 11. E aí eu disse, quer saber? Eu vou marcar meu trânsito para depois e eu vou fazer o júri do seu Mário. É uma responsa minha, porque eu fiquei muito tempo, não é? Sim. E eu vou fazer esse júri e vou condenar. Dito e feito, fiz o júri e condenei. E aí eu fui para
para Tramandaí, porque era um anseio meu de muito tempo, que eu já queria ter ido há 4 anos. Eu fui em 2018, queria ter ido em 2014, e eu fui chegar lá em 2018, setembro de 2018. E qual foi a realidade que a senhora encontrou aqui, né? Muito próximo daquilo que a senhora já tinha vivido em outras comarcas, ou diferente, porque, claro, tem outras comarcas que abarcam mais de um município, né? Mas aqui são 4 municípios, tem uma população relativamente grande, porque são 4 cidades. O que a senhora encontrou aqui? Alguma parecido? Eu lembro que eu encontrei bastante trabalho, mas eu estava bem feliz, sabe? Porque eu Sim. tinha saído daquele peso de muito júri, porque o júri tem promotores que se apaixonam, eu me apaixonei. E ele realmente é apaixonante, mas chega um momento que ele é meio satura, sabe? Tu tem muito trabalho e tu traz muito trabalho, e daí tu acorda e dorme no estado de júri, e tu tem aquela responsabilidade, e são crimes graves. Então eu estava feliz, tinha bastante trabalho, né? Eu cheguei à promotoria também, não tinha titular há mais de ano, né? Mas não tinha tanto trabalho atrasado, que eu não me lembro também os números, porque lá em Viamão eu lembro que era muito, mas tinha bastante trabalho. E eram assim um pouquinho de áreas um pouco diferentes para mim. Para mim foi bem difícil no início, eu tive que fazer tudo muito devagar, assim, doutor, eu tive que fazer muito devagar, Sim. porque era improbidade administrativa, que eu não tinha experiência, não tinha trabalhado nessa área, né? E era dos 2 municípios com mais problemas, assim, que Imbé e Tramandaí, que são maiores, né? Também tinha a questão do idoso, que eu tinha trabalhado um pouquinho lá em Soledade, quando eu substituí a minha colega que fazia essa área, né? E assim, eu fui devagarinho, assim, eu digo, tem que ler todas essas leis do idoso. Aí eu tinha que ir lá nas ILPI, que são várias que eu fiz esse ano, porque o negócio esse ano era para fazer virtual. E daí, lá pelo meio do caminho, o Conselho Nacional nos liberou que tudo poderia ser, graças a Deus, que já estavam vacinados os idosos com a segunda dose, nos liberaram de que eu vou fazer presencial. Eu não gosto desse negócio de virtual. Como é que eu vou visualizar assim, né? Sim, sim. Então eu fui fazendo um trabalho assim devagarinho, sabe? Eu fui me envolvendo nas questões da minha promotoria, nessa da improbidade, na promotoria do idoso. E depois eu também comecei a substituir na infância, que meu colega acabou indo embora, e eu era a primeira para substituir na infância. Também gostei de fazer um trabalho muito bom na infância. A gente fez um grupo para mandar presente para as crianças acolhidas, a gente também fazia vistoria nessas casas. A gente fez um trabalho muito bom, devia a alegria daquelas crianças. A gente fez isso agora, semana passada, até eu acho que o senhor me ligou. Eu disse, doutor, não dá, eu estou cheio de trabalho, eu não vou poder, porque eu tenho o negócio das crianças, eu tenho audiência. Então, eu peguei bastante trabalho, mas eu fiquei Sim. feliz porque eu acho também legal tu conseguir trabalhar em várias áreas, né? Sim, Tu sim. aprende muito, tu te envolve com a comunidade, sabe? Porque lá em Sarandi, lá em Viamão, tu nem te envolve com a comunidade. Não me envolvo porque eu faço o júri, condeno o réu, recorro, a defensoria recorre, eu faço as contrarrazões, e era isso, né? O meu envolvimento é com os jurados ali. Mas né? Aqui não, aqui tu tem essa questão de te envolver, daí tu vai lá na casa do idoso, tu conversa, daí tem o direito dele, daí tu, né? Tem o direito do consumidor, daí tu faz a segurança alimentar, então tu te envolve mais com a comunidade, tu consegue enxergar o teu trabalho à sociedade. E isso para mim foi muito legal, tanto que eu só ia sair da minha promotoria porque abriu a infância, que a infância é legal, porque eu acho assim, tu faz infância de manhã, de tarde, de noite. E na minha, não. Na minha, tu vai chegar agora, o que tu vai... Se eu abrir ali a minha caixa, eu não sei o que vai entrar, se vai ser um mandado de segurança, porque eu atuo na vara da Fazenda Pública, Sim, se vai sim. ser um inquérito civil, ou se vai ser uma questão do idoso, ou se é uma casa de idosos que eu tenho que fechar, entende? Que a gente... Claro. Que eu vou fechar, que eu vou encaminhar para o fechamento, só vou ter que recomendar agora o prefeito numa questão ou noutra questão. Então, é bem diversificado o meu trabalho e é bem legal. Eu gosto muito do que eu faço, estou bem feliz. Bom, a senhora comentou, né, que eu achei bem interessante, que a senhora disse, olha, esse município, lá na comarca, tinha tal característica, no outro, políticas públicas avançadas na área dos idosos, né? O que a gente espera ou necessita hoje
em questão, por exemplo, idosos, né? A gente precisa de instituições de longa permanência que tenham tal tratamento, ou acessibilidade, que é uma situação que cai na sua promotoria, que é especializada, né? Esse tema, por exemplo, a gente tem acessibilidade suficiente ou ainda está muito longe aqui na nossa comarca? Doutor, não temos. Nós temos, inclusive, uma ação civil pública, tá? Que nós estamos batalhando para poder, porque o poder público tem dificuldades, a gente sabe disso, a acessibilidade não é boa, a gente sabe que precisa avançar nisso. As ILPIs são razoáveis, algumas boas, tem muitas dificuldades, projetos de trabalho com idoso, de atividades com os idosos é muito precária. A questão, assim, o próprio poder público não tem uma instituição de longa permanência, é tudo particular, né? Até em Cidreira nós temos, mas assim, ó, é muito complicado, porque tu tem que avançar aos poucos, e tu não tem também como chegar assim, mas eu vou ter que, vamos orientar aqui para fechar isso aqui, já fechamos uma, né? Onde é que nós vamos colocar os idosos? Onde que nós vamos colocar os idosos, né? Então, a questão tem que avançar muito, né, nessa área dos idosos, né? Porque eles estão ali, é a instituição, porque a gente fiscaliza. A gente cobra o alvará sanitário, a gente cobra, a gente chega lá, a gente verifica se tem se a alimentação tem as 6 refeições diárias, né? A gente fiscaliza, agora a gente fiscalizou bastante essa parte das campainhas, né? Que às vezes o idoso não consegue. A gente conversa com os idosos para saber se eles estão ali de boa vontade ou não estão. A gente traz isso e vai buscando com a vigilância sanitária, a vigilância vai lá, atua, a gente cobra, mas ainda falta muito, né, nessa área. E acessibilidade também, na verdade, políticas públicas na educação também é precária, na questão da saúde, né? Ainda que no litoral nós temos o hospital, eu acho assim que a gente está melhor estruturado na questão da saúde, né? Mas tem muito a avançar. O meio ambiente também entra nessa especializada, o meio né? ambiente é uma outra questão interessantíssima da Constituição de 88, quando coloca lá no artigo que uma das atribuições é o meio ambiente equilibrado, saudável, né? E também é difícil, é da minha área também, né? A gente tem muitas questões, nós estamos agora, assinamos um TAC na questão do saneamento básico com Balneário Pinhal hoje, um avanço. Sim. Muito legal, né? Mas realmente é aí que é os direitos difusos, né? Que é o direito de toda a sociedade. E aqui a senhora acha que é mais difícil porque olha a diversidade, né? Por exemplo, se é na Serra, tem Serra. Tem a Serra, tem Mata Atlântica, tem outras situações. Mas aqui é mar, é lagoa, é areia e a própria fauna, que é fauna e flora, enfim, os biomas que são característicos. Tem mais situações que acabam chegando ali para o meio ambiente? Eu acho que tem mais, doutor, tem muita questão dos loteamentos irregulares. Loteamentos também. Os loteamentos irregulares, que as construtoras não cumprem com o seu papel, que as pessoas também compram barato porque acham que dá e que vai ficar assim. Aí tem a questão também que é a atuação do Ministério Público Federal, quando é a questão da orla, que a gente também tem que encaminhar, tem a questão dos quiosques, tem as questões até, doutor, das plaquinhas na beira da praia. Por isso que eu digo da minha promotoria, se tiver como tinha um dia, se tiver uma questão num poste de luz, tem alguém me vigiando, colocar uma câmera no poste. Cara, minha promotoria. Como assim? Mas o poste é público, mas como assim? Até eles dizem que é direito individual, que não é o interesse público, que não é o interesse... Cara, é minha promotoria. Essa foi boa, o poste com a câmera. É verdade, colocaram lá. Puxa vida. Uma câmera num poste e caiu na minha promotoria. O que eu faço agora? Não, pois é, mas de que? Eles vão oficiar para o prefeito e ele vai lá e de quem é esse? O cara queria que tirasse de lá, é evidente, estava dentro da casa. Sim. Então,
Então, assim, tudo cai na minha promotoria. Então, realmente, essa questão assim, do meio ambiente é bastante ampla, e tem a questão da orla, tem a questão do lixo. Quando eu cheguei lá, eu instaurei vários procedimentos para coleta seletiva do lixo, né? Que eu acho que tem que ter, não adianta dizer que não, a questão do lixo, né? Temos os ecopontos, temos questões bastante importantes, né? É mais trabalhosa na praia, é mais amplo, eu acho. Pois é nessa situação do saneamento básico, que a gente agora tem um marco regulatório, né, com um prazo para ser cumprido. Só acho que a gente está preparado para cumprir, de modo geral, esse prazo, não digo nem no caso específico, mas a gente está preparado para cumprir esse prazo de conseguir ter um saneamento básico mínimo, que é básico, né? Preparado, eu acho que nós não estamos, doutor, porque envolve muito dinheiro público, tá? Mas a gente tem que se preparar. A gente vai ter que avançar. Por isso que a gente fez esse TAC com algumas regras, né? Para que sejam estabelecidas passo a passo. É uma questão importante, não tem como não. Não tem como fugir. Se nós não vencermos, como aconteceram muitas outras leis que a gente teve prazo para se adequar e que não deu, e que a gente foi avançando, a gente precisa avançar. E o avanço já é melhor do que a gente já tem hoje. Então, vai precisar de dinheiro público, vai precisar de boa vontade do gestor público, vai precisar da atuação efetiva do MP, vai precisar da colaboração da comunidade também, da sociedade, porque às vezes a sociedade ela acha que o MP tem que ir lá e colocar a luz, mesmo que ela esteja no lugar errado. Ela acha que a culpa, que as pessoas são muito individualistas, elas querem os seus direitos individuais. E nós temos que pensar num meio ambiente equilibrado para as funções, para as gerações futuras como um todo, né? Há que se abrir mão de algum direito individual em prol da sociedade, né? Há também que o gestor público não pensar só em ganhar as eleições para voto e colocar o seu candidato, seu que votou lá, né? E pensar positivamente na questão do saneamento básico também, né? E as políticas públicas, eu acho que é por aí, né? Vamos avançar. A senhora acha que hoje, conhecendo mais, porque quando a senhora entrou lá em 95, tinha internet, mas a internet era precária no Brasil, né? Não tinha tanto assim acesso. Mas hoje é mais fácil a pessoa ter um celular do que às vezes até outros bens. Tem um celular, né, seja o modelo que for. E tem acesso à internet, tem acesso a informações, redes sociais. A senhora acha que hoje as pessoas conseguem compreender melhor quais as atribuições e o que é o Ministério Público? Ou ainda tem muita dificuldade para conseguir entender, que nem a gente tem aqui em Tramandaí, às vezes confunde defensoria com Ministério Público. É lá o Ministério Público? Não, é a defensoria. Não, é a defensoria não, é o Ministério Público. A senhora acha que compreendem? Doutora, eu acho as duas coisas, no sentido assim, eu acho que já avançou bastante. Eu acho que mais pessoas já conhecem o MP. A gente viu nas ruas, por causa da PEC 37, a gente viu o reconhecimento de muitas pessoas reconhecendo o MP, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que é muito confuso para as pessoas, né? Porque a gente vê quando chega na promotoria. A gente mesmo às vezes se confundia, né, da MP e tal, MP ou da União, MP Federal, a gente tem que às vezes ler para as atribuições. Agora imagina o leigo, né? Que ele tem que saber. Então, quando chega alguns assim na promotoria e diz assim, olha, eu já fui na prefeitura, eu já fui, eu falei com o advogado, eu já falei lá no posto de saúde, já falei em todo, e agora só a senhora, só o MP é a minha salvação. E nem é o MP a salvação dele. Então, quer dizer que daí tu percebe, né, que é um direito individual, que a pessoa tem que buscar, que ela tem que... Né, aí tu percebe assim, que ela realmente não conhece bem o Ministério Público. Mas, então, por isso eu acho que precisa avançar na divulgação do nosso trabalho para a sociedade. Isso a gente já até comentou quando a gente estava discutindo os próximos passos do MP, e eu acho
Porque nós, promotores, a gente não tem tempo. Às vezes, assim, redigir, me lembro, condenou, rediz uma notícia aqui para a intranet. A gente não tinha tempo de redigir. Vai lá e passa para ele lá, diz para ele redigir, porque não tem, sabe? Sim. Então, eu acho que tem as duas coisas. A gente já avançou muito, porque a gente é uma instituição, como ele disse, reconhecida, tem credibilidade, né? Reconhecida até pelas instituições, pela Defensoria, pelo Poder Judiciário, né? Pelo Poder Legislativo, né? O Poder Executivo. A gente tem a nossa credibilidade como instituição, né? A gente faz as recomendações, a gente é respeitado, a gente trabalha em prol da sociedade, e maioria dos gestores respeitam e tal, mas a sociedade em si, ela ainda está confusa, porque é confuso mesmo, né? De qual é a atuação do MP e trazer as questões para nós, né? De trazer, olha, realmente isso é do Ministério Público, mas eu acho que na parte do litoral é bastante evoluída. Não sei se é porque eu estou na defesa comunitária e nessa atuação, eu vejo que o pessoal é bastante diligente nas audiências públicas do plano diretor, que eu acompanhei, e outras audiências públicas que a gente fez. Eu vejo que o povo é bastante atuante assim, no litoral. A gente vê que eles conhecem mais o nosso trabalho, e isso é bom, porque a gente consegue se inserir e atuar na área que a gente precisa atuar, né? Mas ainda falta muito. E se a pessoa pretende ou precisa do MP, como é que ela faz? Para aqueles que estão nos escutando e que não sabem. A pessoa precisa do MP, tem a ouvidoria, nós recebemos muito pela ouvidoria, temos a nossa promotoria ali, que pode chegar pessoalmente, que agora a gente já está atendendo pessoalmente desde que de máscara, a gente tem por e-mail, a gente atende também, a gente faz o filtro do que é o direito individual, que a gente não atua no direito individual, né? Se a pessoa quer lá cobrar uma coisa e tal, não é. Mas às vezes a pessoa chega tão desesperada que a gente já tem lá, aqui vamos encaminhar para a defensoria, a gente tem a parceria com a defensoria, tal, esse aqui é urgente, tem uns que são mais urgentes, né, doutor? Tem uns que não são muito urgentes, tem que entrar com uma ação e tal, que é urgente de saúde, a gente já encaminha, questão de curatela, que a gente faz quando não tem família, mas quando tem família não é do MP, né? Então, a gente encaminha para os órgãos, né? A gente tem, então, é pessoal, é por e-mail, é pela ouvidoria, a gente está à disposição. E agora, para finalizar, embora a nossa conversa esteja muito boa, mas a gente tem que encaminhar para o final. Sim. Qual a mensagem que a senhora poderia deixar para as pessoas que estão ouvindo, sejam aquelas que se interessam pela carreira, sejam aquelas que apenas querem conhecer a instituição ou que já conhecem? Qual a mensagem que a senhora poderia deixar para todas as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir posteriormente? Certo. Para aqueles que querem seguir a carreira, que eu já dizia para os meus alunos e digo para os meus estagiários, eu sempre digo assim, escolha a carreira que tu queres seguir, né? Se for MP, tem várias, pode ser MP federal, né? Pode ser o MP estadual. A única coisa o recado que eu dou é estude, porque não tem, agora tem aí um concurso em andamento, foi bem difícil, não tem como passar num concurso sem estudar. Quem não estudar não vai passar, tu só concorre contigo mesmo. As vagas são poucas, mas às vezes nem preenche de tão poucos que passam, porque é muito difícil, né? Para aquelas pessoas que não conhecem o Ministério Público, eu gostaria de dizer que procurassem nos conhecer para verificar que nós trabalhamos muito na área da saúde, que nós fizemos muito nessa pandemia, que talvez nós pudéssemos ter feito mais, mas que nós estamos nos aprimorando para fazer mais. E para aqueles que querem nos conhecer, né, que procurem nos conhecer. E os que já nos conhecem, tragam as demandas que a gente possa resolver, que a gente possa trazer o benefício para a sociedade, que a gente possa avançar nas questões de políticas públicas que não tem, nas questões de maus tratos que as pessoas não estão cuidando dos seus idosos, que não estão cuidando das suas crianças, né? Tragam para nós que a gente possa
tentar fazer justiça, fazer a nossa atuação, seja como autor, seja instaurando inquérito civil, seja atuando como fiscal da lei, seja atuando para a defesa dos direitos coletivos, tragam essas demandas para nós, que a gente vai, com certeza, atuar na defesa da sociedade. Excelente. Vou exibir aqui umas duas mensagens que chegaram. Até o Alan Andres mandou uma mensagem, mas não colocou nada. Meu filho? Ah, é? É. Ah, mas ele não colocou, né? Botou só um ponto. Acho que ele foi tentar. Alan Andres. Então, Alan, um abraço. Obrigado por estar nos assistindo. A Mari Reis, dona Mari Reis. Boa noite. Parabéns ao trabalho do MP. Obrigado, dona Mari, por estar nos assistindo, prestigiando aí a doutora Marioni no dia de hoje. E ela colocou assim: Cidreira tem ocupado muito e talvez precise ainda mais. Que bom! Ótimo! Vamos lá! Obrigado, Ana Mari, por estar nos assistindo, nos prestigiando aí nessa data. Doutora Marioni, foi um prazer, foi uma honra ter estado na sua companhia, conversado com a senhora, ter ouvido a sua bela trajetória aí na instituição. Ó, antes de eu encerrar aqui, ó, o Alan colocou: obrigado pelos conselhos, mãe, muito orgulho de ti. Pô, que filho orgulhoso, hein? Mas não quis fazer direito, né, doutor? Tá na engenharia civil. Ele foi para os cálculos. Quem vê os processos, as pilhas de processo, não quer ser promotor de justiça, mas a gente dá um jeito. Então, eu queria, para reiterar ali e reforçar, agradeço pela atenção que a senhora disponibilizou, pelo seu tempo já, né, agora entrando em recesso, embora não totalmente, mas podendo conversar conosco e passar todo esse conhecimento sobre a instituição do Ministério Público, que é importante as pessoas conhecerem o que é, o que faz e para o que serve, né, também a função. E umas palavras finais que a senhora teria de nos dizer. Eu queria dizer para as pessoas, vivam felizes, né? Procurem ser feliz na profissão, na escolha da profissão que te traz felicidade, não só dinheiro, mas que te traga assim que você possa se realizar profissionalmente. Eu tinha dúvidas e estou realizada profissionalmente, que as pessoas possam viver com amor com as suas famílias, que as pessoas possam agradecer de estar vivos pós-pandemia e que se vacinem para que continuem com saúde, né? Que façam essas festas de final de ano serem assim exemplos para o mundo inteiro de cabeça boa, né? De solidariedade que a gente tem que ter para com o outro, né? Era essa mensagem que eu gostaria de dizer e desejar um Feliz Natal a todos e um ano de 2022 maravilhoso para todos nós. Mandar um abraço também à nossa amiga, minha sogra, Dona Helena, que fez nosso intermédio de convite, muito importante também, que recentemente foi agraciada aí com uma laurea também pelo Ministério Público por serviços prestados. Então, um abraço, muito obrigado pela sua participação também e parabéns por esse reconhecimento. Obrigada, doutora. Marília. Valeu. E parabéns também. Ela trabalhou comigo, né, doutor? Então, foi muito tempo, muitas diligências. Muitas diligências. Doutora, muito obrigado mesmo, foi um prazer. E aqueles que não nos assistiram agora, não percam a oportunidade, lá no Descomplica Direito, no YouTube. Se tu não é inscrito ainda, te inscreve no canal, deixa o teu like, a doutora com certeza vai lá procurar depois. Deixa o teu comentário, assiste a live, e se não quiser assistir o vídeo, não tem problema, tem em formato podcast também, lá no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. E nos siga lá no Instagram, @descompliquej01. A todos e todas, um abraço e até mais. Até mais, doutora. Parabéns, doutor, também pelo trabalho.